Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui, como vocês já podem ver na minha tela, vou comentar com vocês sobre o Tampa Pro na categoria Open, que para surpresa de 0 pessoas tivemos o Nick Walker como campeão. E por que eu falo para surpresa de 0 pessoas? Porque a gente às vezes vê aquele shape do Nick Walker, que é um shape que ele não atende às expectativas que a gente cria por causa das atualizações de shape que ele posta no Instagram. Mas o Nick Walker, ele é um dos melhores bodybuilding da categoria Open com folga. Ele é um top 6 consolidado da categoria Open do bodybuilding atualmente. Então, se a gente olha no show que a gente não tinha nenhum atleta do top 10 da Open do ano passado competindo, era fato que o Nick Walker entrava como um franco favorito e ele só consolidou esse favoritismo dele. E a gente teve então em quarto lugar o Charles Griffin, que é um cara com shape muito bom que eu vou comentar com vocês. Em terceiro lugar o Joe DeMachine, que eu já mostro pra vocês que é um cara que eu particularmente não conhecia, mas um shape bem interessante. E em segundo lugar o James Hollinshead, que é um cara que eu gosto muito de ver treinando, porque ele tem muita técnica e treina com altíssimas cargas. Depois vocês deem uma olhada no treino que esse maluco faz de perna, é um agachamento absurdo que ele consegue fazer. Eu acho que isso vem da escola lá inglesa, né? Que é um cara que, pô, ele vem mantendo o legado ali que foi criado pelo Dorian Yates, pelo aquele outro maluco carequinha também que competia, que era muito bom, o Brent Warren. Então esses caras que treinam muito pesado, com muita técnica, é muito legal de ver e é um pouco da escola inglesa de treino. E em primeiro lugar tivemos o Nick Demutant Walker. Bom, vamos dar uma olhada aqui no shape desses atletas. Primeiro, dando uma olhada aqui no Charles Griffin, que eu comentei com vocês. Olha o tamanho da marreta de braço desse maluco. Tudo bem que é um tríceps muito maior do que o bíceps? Sim, mas fala se isso não é assustador, fala se isso não é muito impressionante. E aí, o Charles Griffin é um cara que ele tem um shape que é muito interessante, mas na minha opinião, o que acaba o prejudicando é essa desproporção que ele tem em relação a comprimento dos membros. Olha a maldade. Vocês podem ver que ele tem uma perna que é muito maior comparada com o tronco. Aí você pode falar assim, pô João, mas o Ronnie Coleman também era assim. O Ronnie Coleman ele tinha um tronco mais curto e uma perna mais alongada e muitas pessoas falam que isso ajudava na estética do shape dele. E eu concordo com você. Isso ajudava o Ronnie Coleman porque o Ronnie Coleman tinha uma massa absurda na parte superior do físico. Agora, quando você não tem uma massa absurda, que é o caso aqui que a gente tem do Charles Griffin, eu acho que isso acaba prejudicando porque as pernas acabam chamando muito mais a atenção. E esse aqui é um cara que ele nunca teve um shape que chamou muita atenção. Quando ele começou a fazer um trabalho de vácuo, foi quando ele começou a se destacar e fez uma melhoria absurda no shape dele, porque realmente vocês podem ver que são poucos atletas na categoria Open, que são caras com 115, 120, 130 quilos, que conseguem no palco fazer um vácuo desse aqui. Então isso daí ajudou muito na estética dele, porque faz com que ele consiga mostrar muito bem aqui a largura da dorsal dele, um vácuo que faz uma cintura muito bonita e mostra as pernas tendo um aspecto muito legal, porque olha como a inserção do vasto lateral dele começa lá em cima, então isso faz com que ele tenha uma estética muito agradável. Só que se você pega assim, fecha o olho e olha rapidamente para essa imagem, você não olha primeiro para as pernas, para depois olhar para a parte superior do físico, eu acho que é isso, na minha opinião, que não vale de merda nenhuma, como eu sempre falo para todos vocês aqui, porque eu sou apenas um fã do fisiculturismo, não sou especialista de merda nenhuma, nunca competi, nunca preparei atleta para poder competir e nem eu tenho a pretensão de competir, tô só dando minha opinião aqui como um fã, para fãs que são vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu acho que isso é o que acaba prejudicando o shape do Charles Griffin, mas assim, o shape animal, shape muito bom, na minha opinião o resultado que ele pegou aqui já é um resultado excelente, que vai dar uma boa pontuação para ele conseguir para o Mr. Olympia. Então mesmo que ele não consiga vencer um Pro Show, e eu acho que ele tem shape para vencer sim um Pro Show, com a quantidade de shows que a gente tem, ele consegue pegar uma boa pontuação aí para poder estar competindo. Não, foi besteira aqui, né? A pontuação não conta para Open. A Open é só o Pro Show mesmo que você ganha, a pontuação é só para Men's e para Classic, né?
Mas assim, um shape muito bom, shape muito interessante, só que vocês podem ver que também é um shape já, pô, mais surrado, um shape mais cansado. Então eu acho que o Charles Griffin pegou uma posição aqui muito boa em quarto lugar, num show de altíssimo nível. Terceiro lugar, tivemos aqui o Joe The Machine Palacios, que é o cara que eu comentei com vocês que eu particularmente não conhecia. É um Mass Monster, um cara assustador, olha o tamanho desse maluco. Eu acho que eu já vi um vídeo do Miguel Chain comentando que ele era tipo fazendo uma equiparação, fazendo uma comparação, não uma equiparação, de que ele poderia ser um próximo Nick Walker, tá? Importante a gente fazer essa distinção. Você pode fazer uma comparação, que é o quê? Você simplesmente falar que tal cara lembra o outro cara, não é que você tá colocando os dois nos mesmos patamares. Agora, quando você faz uma equiparação, aí sim, você pega e fala, ó, esse cara é o mesmo patamar desse aqui. Aí sim, a gente não pode fazer esse tipo de equiparação ainda desse maluco com o Nick Walker, mas uma comparação é possível sim de se fazer, e esse cara aqui ele não tem nem um pouco de linha, mas tem muito volume, é um cara absurdo, e assim, nesse show aqui, a gente pode ver pelo resultado da Classic que eles estavam olhando muito mais para condicionamento e não estava pesando tanto a linha, por isso que eu acho que ele pegou um terceiro lugar, porque ele é um cara que veio com condicionamento muito bom e é um cara que tem muito volume muscular, e esse cara com certeza, fazendo um trabalho bem feito, ele vai estar ali disputando o top 10 do Mr. Olympia, porque ele tem volume para isso, na minha opinião. Então assim, um cara muito interessante da gente acompanhar nos próximos shows dele. Bom, e a gente teve o James Hollingshead, o cara que eu comentei com vocês que eu particularmente sou muito fã de ver treinando. É um cara que ele também tem muito volume, e o que é legal de ver dele é que ele tem um shape que é muito... aquele shape que você olha que é um shape, pô, surrado, que foi construído ali com base em muito treino duro, porque ele treina realmente muito pesado. Ele não tem a melhor estética do mundo, ele não tem a melhor linha, mas isso nunca o prejudicou muito. Ele é um cara que, pô, falta um pouco de volume, ele também não tem um volume ali para poder comparar com o top 6, com o top 10 da categoria Open, mas sempre ele tá competindo, sempre ele tá indo muito bem em todo show que ele entra. É difícil você ver um show que ele vai pegar um top 7, um top 8, ele sempre fica mais ou menos ali posicionado no top 6 em quase todos os shows que ele compete, e ele vai em show de altíssimo nível. Então é um cara assim muito bom, é um cara que, se eu não me engano, ele já pegou a colocação, né, no Mr. Olympia da categoria Open, então ele ficou dentro do top 15. Só que é um cara que ele já tem ali uma quilometragem um pouquinho maior, é um cara que você vê que o abdômen dele já não tem uma definição tão interessante, e ele tá ficando cada vez mais perdendo um pouco da profundidade dos cortes, que é natural com a idade. Então é um cara que, assim, dificilmente a gente vai conseguir ver uma grande evolução dele, mas ele é aquele cara que ele é consistente, então se ele for no show e o pessoal que a gente coloca como favorito der uma ramelada, ele tem total chances de poder ir lá e papar o título. E aí, em primeiro lugar, tivemos o Nick The Mutant Walker, que a gente teve aqui um shape realmente, pô, o que a gente espera do Nick Walker: largura de cintura escapular impressionante, ombro muito bom, dorsal muito boa, totalmente brocado. Não tem a melhor linha do mundo? Não tem, mas é muito brocado, e aquilo que eu já falei com vocês da questão das pernas dele, né? O Nick Walker, como a gente pode observar, a inserção do vasto lateral dele começa aqui, então é muito difícil dele conseguir dar uma estética nessas pernas dele para ficar um conjunto harmonioso do shape dele como um todo. E eu falo isso aqui só expressando a minha opinião, que só reforçando para vocês de novo, não vale de merda nenhuma, eu tô só comentando aquilo que eu vejo com vocês aqui, e eu nunca vou ter 5% do shape de Nick Walker na minha vida inteira, e eu nem tenho essa pretensão, mas só comentando com vocês aqui, minha opinião de especialista de cadeira, especialista de sofá. Eu acho que o Nick Walker, pô, justo levar esse título. Gostei muito desse shape que ele apresentou. Eu acho que é um shape que ele conseguiu reduzir o volume da parte superior para poder ficar mais equilibrada com a parte inferior, que eu acho que ele ficou devendo isso no Mr. Olympia. No Mr. Olympia, se você for pegar da cintura para cima, ele era o Mr. Olympia. Só que se você olha a parte das pernas, ficou devendo muito. Nesse show aqui, eu acho que ele veio menor na parte superior, longe de ser pequeno, tá? Eu tô falando menor comparado com o que ele apresentou no Mr. Olympia do ano passado. E esse foi o primeiro show que ele competiu pós Mr. Olympia. Então eu acho que ele veio com volume menor, e isso fez com que ele tivesse mais equilíbrio entre parte superior do físico e parte inferior. Por isso que eu gostei particularmente desse shape aqui dele. Na minha opinião, é um shape melhor do que o shape que ele apresentou no último Mr. Olympia. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês. Você gostou do resultado? Você acha que foi justo o Nick Walker levar esse título? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado
gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar uma olhada se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito ainda, se inscreva e, claro, também deixa o seu like nesse vídeo para poder apoiar o nosso projeto, fazer com que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que assistiu o vídeo até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.